Esse tipo de produto é justamente voltado para vocês, baristas, donos de cafeteria, com o intuito de facilitar o dia a dia de vocês, né? Os baristas geralmente têm uma controvérsia no uso desse tipo de produto, né? Muitos acreditam agregar valor à bebida, porém de forma artificial. Porém, a gente está trabalhando cada vez mais para melhorar esse produto. E, assim, por exemplo, essa linha que eu trouxe hoje é uma linha desenvolvida baseada nos conceitos de café mesmo, de barismo. Então, essa marca tem alguns diferenciais para café, certo? Bom, os aromatizantes foram desenvolvidos para bebidas especiais, né? E o que é uma bebida especial? A gente chama de bebida especial aquela, não só apenas o produto que você entrega para o cliente, né? Aquela bebida que tem qualidade em todo o processo. Então, na escolha de matérias-primas, na bebida em si, é uma bebida que geralmente passa um certo valor, né, para o cliente. Você agrega valor a uma bebida simples, como café. E outro ponto bem importante é que esse tipo de bebida explora a indulgência, né? O que a gente chama de indulgência? É aquele momento em que nós falamos, agora eu vou parar, tomar um café, uma bebida, porque eu mereço. É aquele momento ligado ao prazer, né? Então, esse tipo de produto explora muito a indulgência das bebidas, né? E as bebidas especiais também não se resumem apenas ao produto final. É uma experiência, na verdade, que a gente quer passar para o consumidor, né? É um lugar aconchegante, é uma música legal, é um momento em que a pessoa para ter prazer, para entretenimento, enfim, não apenas só para tomar, sair andando e ok, né? Vamos lá. Um dado bem importante que a ABIC divulgou em 2009, acredito que esse número até já tenha aumentado, é que houve um aumento do consumo de café de 170% fora de casa. Por quê? Com a profissionalização, né, dos baristas, enfim, com a maior opção de cafeterias, né? Antigamente a gente não via tantas cafeterias quanto a gente vê hoje, né? Principalmente cafeterias especializadas. Cada vez mais os profissionais estão adquirindo conhecimento e com isso a demanda também tem aumentado, né? Então a pessoa que antes só tomava café em casa passou a tomar fora de casa também. Então, para os donos de cafeteria, esse é um dado bem interessante e, bom, que continue crescendo, né? Por que o uso de aromatizantes, né? Quando que a gente aplica o aromatizante? Como que a gente faz isso? Eu vou explicar um pouquinho do processo. Antes da gente simplesmente decidir, eu quero criar uma receita, eu quero criar um coquetel, a gente tem que, primeiro de tudo, entender o nosso consumidor, né? Conhecer o nosso público-alvo, as suas preferências. Por exemplo, se na minha cafeteria eu vejo que a demanda é de um público mais maduro, eu vou criar bebidas com esse foco, não tão doces, uns sabores que são mais indicados para a faixa etária que frequenta o meu estabelecimento, né? Se eu sei que o meu público é um público mais infantil, juvenil, eu já vou criar um outro conceito de bebidas, né? Bebidas um pouco mais doces, mais cremosas. Então, em primeiro lugar, a gente vai criar para quem? Para o nosso cliente. Então, a gente tem que entender ele, certo? Outra coisa importante é a gente inovar, não só inovar, renovar também. Muitas vezes a gente fica com aquela coisa de vou criar um novo cardápio, vou criar novas receitas, e aí começa a criar muita informação. Às vezes, se a gente apenas pegar o cardápio que a gente já tem e fizer pequenas alterações, a gente não precisa inventar muita coisa, são mudanças básicas, mas que garantem sempre uma renovação, né? Porque acho que o que a gente busca hoje é o diferencial. Como eu disse, cada vez mais tem cafeterias. Em um quarteirão, hoje você já encontra 2, 3 cafeterias. O que vai fazer o cliente escolher a sua e não a que está 2 passos à frente? Justamente esses pequenos diferenciais, né? Preocupação com todos os detalhes. Eu até escolhi essa foto para apresentação. O que eu imaginei é assim, imagina aquele cliente que chega na sua cafeteria estressado, mal-humorado, achando a vida péssima e recebe um café como esse, por exemplo. É um detalhe tão simples e tão pequeno que muitas vezes pode mudar o humor do cliente e fazer ele só voltar lá, né? Fidelizar o cliente. Então,
Cada detalhe, seja a bolachinha que você acompanha o café, às vezes é um detalhe que pequeno, mas que faz o cliente dar mais 2 passos e ir na sua cafeteria, não na que passou, certo? Outra coisa, a gente procura transformar aquilo que é básico em algo único, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei até a foto de 2 bebidas, seriam 2 cappuccinos. Mas qual vocês prefeririam, se vocês vissem? É a mesma bebida, claro. Foi até engraçado que, quando eu estava montando essa apresentação, o técnico que divide o laboratório comigo, ele entrou bem na hora que eu estava colocando essa foto. E ele olhou e falou, nossa, que vontade de tomar um café. Então, assim, apelo visual é muito importante quando você cria uma bebida. E são coisas simples, por exemplo, a bebida é a mesma, é um cappuccino, porém, olha a apresentação dessa primeira bebida, né? Um creme todo branco por cima, uma espuma toda branca, numa xícara convencional. Quando apresentado numa xícara um pouco mais requintada, já muda completamente, né? Já faz você ter vontade de beber, né? E outra coisa muito importante é, a gente quer criar valor, sim. Porém, como todo negócio, a gente precisa ter margem nas bebidas. Então, não adianta a gente criar uma bebida super elaborada, mas que no final a margem é baixa para a gente. Uma bebida que eu gosto de citar sempre, que cada vez é mais comum nas cafeterias, é a soda italiana. Eu não sei se vocês conhecem a soda italiana. É uma bebida refrescante, que é água com gás, gelo e o xarope, né? É uma bebida que tem uma margem altíssima, né? Porque você usa gelo e água com gás, que tem um custo super baixo, e algumas doses de xarope, que você usa aí, considerando que você pague uma garrafa de xarope R$40, chutando alto, você vai usar 4 doses que vão custar 40 centavos cada uma, 1,20 de xarope, que custe R$2 a soda italiana. A soda italiana mais barata que eu já vi sendo vendida é R$5. Em São Paulo, tem locais que chegam a cobrar R$14 um copo de 300 ml de soda italiana. Então, assim, a margem super maximizada. Então, esse tipo de produto vem justamente para isso, né? Você serve uma bebida diferente, você serve uma bebida com valor para o seu cliente e aumenta a sua margem, né? Um cappuccino comum que você vende a R$4, você adiciona 2 pumps de xarope a 80 centavos e aumenta de 2, 3 até R$4 a sua bebida. Então, você aumenta a margem também, certo? Falando, quando a gente vai criar um cardápio, vai pensar numa bebida, como eu disse, muito importante entender o nosso público. Falando do Brasil, o que a gente percebe é que o brasileiro tem um perfil de sabor mais adocicado, né? Ele costuma preferir bebidas com dulçor maior, frutado também por conta do clima tropical, né? E quando a gente diz frutado, apesar das berries, que a gente chama, né, as frutas vermelhas, não serem uma fruta típica de país tropical, é um perfil de sabor que tem muita aceitação com o público. Então, quando você cria uma bebida com notas de morango, framboesa, amora, são bebidas que têm uma aceitação muito boa pelo público, né? E aí as frutas tropicais, abacaxi, coco, sempre seguindo essa linha, é uma linha que tem uma boa aceitação. O brasileiro também tem um perfil de paladar mais cremoso, né? Apesar da gente criar bebidas com fruta, as bebidas que têm uma cremosidade, uma viscosidade maior, também são mais aceitas do que, por exemplo, aquelas bebidas iced, que são bem comuns nos Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo, um cappuccino iced seria só o café, o leite e gelo, né? O brasileiro já prefere aquele tom mais cremoso, né? Como se fosse com sorvete, por exemplo, certo? Outra coisa que está bastante em alta agora são os smoothies, né? Que também tem esse tom de cremosidade. E outra coisa que atrai bastante público é o apelo natural, né? De saudabilidade que essa linha de produtos tem. Né, geralmente está associado à utilização de fruta, depois mais para frente a gente vai discutir um pouquinho,
os conceitos, o que é um smoothie, o que é um frappé, mas os smoothies têm estado bastante em alta. Teve uma certa explosão desse tipo de segmento, principalmente nas grandes capitais, né, os Yogo da vida, né, Yogo Berry, Yogo, tudo que vocês podem imaginar, que está justamente nesse conceito de smoothie, né. Agora, só para deixar claro, o que é um frappé, um frozen e um smoothie? Como eu acabo dando suporte para todos os nossos clientes, então eu vejo uma dificuldade muito grande de classificação nas cafeterias. Cria-se uma bebida, mas aí como que eu vou chamar essa bebida? Eu vou chamar de frappé, eu vou chamar de smoothie, eu vou chamar de frozen. Então, assim, é claro que isso não é uma regra, né? Muitos locais chamam de frozen o que seria frappé e vice-versa. Porém, o que a gente define no mercado de alimentos e bebidas é o seguinte: frappé, a gente tem duas ramificações, duas vertentes de onde vem o nome frappé. Primeiro do francês, que significa batido, né? Geralmente frappé é uma bebida batida, e depois do grego, que seria café gelado. Geralmente frappé é gelado, né? Dentro do mercado de alimentos e bebidas, a gente costuma o conceito de frappé ser aquela bebida láctea, né? Que tem uma base láctea. Então a gente costuma denominar frappé qualquer bebida que seja batida com gelo e que tenha uma base láctea, certo? Diferente do frozen, por exemplo, que também é batido com gelo, mas geralmente a gente chama de frozen toda aquela bebida que tem um perfil raspadinha, entendem? Sem o perfil lácteo, né? A denominação frozen é muito usada no mercado de coquetelaria, então existe margarita e margarita frozen, que seria a margarita batida com gelo. Então tudo que tem um perfil de gelo triturado seria denominado como frozen. Smoothie geralmente está associado à utilização de frutas, tá? Ou iogurte, né? Então, o smoothie, geralmente a gente utiliza a fruta, uma bebida cremosa também, com a opção de se utilizar iogurte ou não. Mas só para vocês entenderem bem o conceito, por exemplo, se eu criar um cappuccino batido com gelo, eu vou chamar de frappé de cappuccino, justamente por conta da base láctea. Se eu criar um café gelado com xarope de amêndoas e só bater ele com gelo, eu vou chamar de café frozen, porque não tem a base láctea. Tá? E se eu criar um iogurte com manga e bater com gelo, eu vou chamar de smoothie. Tá? Ou só uma manga batida com gelo, eu posso chamar de smoothie ou frozen. Certo? Ficou claro? Vocês entenderam? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem interromper a qualquer momento, tá? Mas também a gente não pode generalizar o perfil do país para todas as regiões, né? Cada região tem a sua peculiaridade e, assim, são bem distantes a diferença, por exemplo, de um Nordeste para um Sudeste, né? Então, na verdade, todas essas informações são informações internas, porque não existe nenhum estudo feito sobre perfil de paladar regional. Então, assim, a gente foi coletando informações, como a Da Vinci é de uma multinacional que trabalha com alimentos e bebidas, a gente coletou informações de todas as áreas que nós temos para constituir esse estudo, né? E o que se percebe é que o Norte e o Nordeste têm um perfil de paladar extremamente doce, né? Tudo que é mandado pro Nordeste é muito mais doce do que aqui no Sudeste, por exemplo, né? É uma característica deles. E, assim, outra coisa, eles têm um perfil também menos lácteo, por conta do clima também, né? Quando a gente cria um frappé, a gente procura usar uma quantidade de leite bem menor do que, por exemplo, no Sul, que tem um perfil muito mais lácteo. Então, tudo que tem um paladar mais refrescante é bem aceito no Nordeste. Já no Sul, por exemplo, é um perfil muito mais lácteo, muito mais pesado, né? Outra coisa que eles também costumam usar muito são ingredientes regionais na criação de cardápio, né? Então, frutas do sertão, enfim, frutas que são típicas do Nordeste, não tão conhecidas pra gente aqui do Sudeste, eles têm uma aceitação boa também. No Centro-Oeste, é um paladar o Centro-Oeste, na verdade, seria um intermediário do Nordeste e do Sudeste, né? Eles têm um paladar medianamente doce, porém, o conceito de aromatização ainda é muito pouco difundido,
né, nessa região. Por um lado é ruim, porque não tem tanto conhecimento quanto o Sudeste, porém é um mercado que ainda tem muito a ser explorado, né? Então, já o Sudeste, na verdade, é o mercado mais aberto à novidade, né? Então, é a região que mais tem conhecimento na utilização de aromatizantes. É um mercado muito diversificado, não segue só uma tendência, né? A gente aqui encontra desde preferências muito doces, quanto preferências amargas, ácidas, enfim, é o mercado mais diversificado do país que a gente tem. Por isso que até o Sudeste é a plataforma de teste para a maioria dos produtos, né? E no Sul já tem um perfil menos doce, né? Como eu disse, mais lácteo. E lá tem uma boa aceitação para sabores chocolatados, amendoados e caramelados. Também, mais uma vez, o clima entra muito nessa percepção que nós tivemos, né? Um perfil mais quente, amendoado, um clima mais quente, um perfil mais refrescante, frutado, certo? Vocês conhecem aromatizantes? Trabalham com algum na cafeteria? Bom, primeiro, a gente percebe que tem também uma certa dificuldade em entender o conceito do que é um aromatizante. Muita gente fala, mas o que é isso? É um xarope? É um aromatizante? É uma essência? É um flavorizante? Como se chama isso? Na verdade, nenhuma dessas denominações está errada, né? Mas eu quis definir bem o que é cada uma para ficar um pouquinho mais claro para vocês, né? O que se entende por aromatizante? É qualquer substância que tem propriedade de odor e sabor e que pode conferir ou intensificar o aroma de alguma preparação, né? Então, eu bato tanto nessa tecla aromatizante porque é o termo mais difundido no mercado de alimentos e bebidas, né? Mas chamar de xarope também não está errado. O que seria um xarope? Uma preparação aquosa com no mínimo 45% de açúcar, ou de sacarose ou qualquer outro tipo de açúcar na composição, né? Só para vocês terem uma ideia, é claro que varia de marca para marca a concentração de açúcar dos xaropes, mas gira em torno de 50% a 60% a concentração de açúcar. Certo? E essência nada mais é que o termo genérico, é o termo popular para designar xarope de forma genérica, né? Ou aroma. Então, muita gente chama esses produtos de essência, também não está errado, é só uma forma mais popular de denominar esses produtos, certo? Tá. Por que a gente pode usar um aromatizante no nosso cardápio? Primeiro, pela praticidade. Né? Vocês já pensaram se vocês tivessem que criar uma bebida com sabor de baunilha e tivessem que comprar fava de baunilha, que é um produto extremamente caro, né? É um produto que dá um certo trabalho para utilizar, né? Então, assim, a gente tem a solução pronta, né? Você quer deixar a sua bebida com sabor de baunilha? A gente tem um concentrado com sabor de baunilha, né? Que facilita muito a operação. Justamente a otimização operacional. Né? Aquele xarope de baunilha você vai poder usar numa bebida quente, numa bebida fria, sem ter que ter todo um trabalho de pré-preparo, por exemplo. A gente já vende a solução pronta, né? Então, tem essa otimização operacional também por conta disso. Você não precisa ter um manuseio de vários produtos, né? É bem simples o manuseio de um produto só que está ali. A padronização, né? Esse tipo de produto ajuda muito a padronizar as bebidas. Todos vêm com um pump, né? Que seria uma válvula dosadora. Então, você consegue sempre a mesma dose a cada aplicação, né? É claro que varia de acordo com o tamanho da bebida, a gente utiliza mais ou menos xarope, mas o legal é que se você fizer 10 bebidas, as 10 vão ter a mesma quantidade de xarope, né? Se você seguir a receita direitinho. E desperdício zero, né? Como eu disse, uma garrafa que tem 750 ml, ela rende 100 pumps, né? Cada pump, cada apertada nessa válvula dosadora, são 7,5 ml, né? Então, como você dosa uma única vez, não tem desperdício, né? Você consegue aproveitar 100% do produto. Como utilizar?
A gente indica, é claro que pode haver uma variação de acordo com o seu perfil de consumidor. Mas a nossa bebida padrão é a utilização de um pump, que seriam 7,5 ml, para cada 100 ml de bebida. E aí a gente pode aplicar os xaropes tanto em bebidas quentes, bebidas frias, coquetéis, culinários. Muitas docerias em São Paulo usam os xaropes para aromatização de bolo, brigadeiro, recheios, enfim. O interessante é que a Da Vinci, um dos diferenciais da Da Vinci, que está até na apostilinha de vocês, é que ela é termoestável. Então, você pode elevar a alta temperatura, que ela mantém o sabor, né? E o aroma. A maioria das marcas geralmente evapora quando atinge 80 graus. Da Vinci é termoestável, então ela mantém o aroma. Bom, aqui eu coloquei algumas sugestões de bebidas, né? Como aplicar o aroma em bebidas quentes, né? Aqui, o moca é uma bebida bastante tradicional, mas como eu disse, às vezes a gente não precisa criar uma bebida muito requintada ou uma bebida com diversos ingredientes. Às vezes a gente pega uma bebida simples e tradicional como moca e aplica, por exemplo, um xarope de framboesa no leite. Já cria uma outra versão de moca, né? Super simples de preparar e com uma apresentação bem bonita. O moca, geralmente a gente apresenta dessa maneira, né, numa bebida trifásica, justamente por conta das densidades. A bebida não se mistura, né, fica a espuma do leite, o café e a calda embaixo. Essa é uma sugestão. E aqui é uma outra sugestão de bebida quente também. Eu escolhi essas duas bebidas justamente por conta que criou um estigma de aplicar sempre os sabores mais amendoados e achocolatados para bebidas quentes, né? E os sabores frutados para bebidas frias. Aqui eu trouxe duas opções de bebidas frutadas e quentes, né? Então, assim, o interessante também é que os xaropes são super versáteis, né? Banana, por exemplo, que é um sabor que geralmente você associa à bebida fria, a frappé, a um smoothie. Quando aplicado numa bebida quente ou num chocolate quente, consegue-se um resultado muito interessante. Assim. Uma das bebidas que eu tenho maior aprovação é o chocolate quente de banana com canela. Então, a gente prepara um chocolate quente, usa o xarope de banana e polvilha canela em cima. É uma bebida que tem uma super aceitação. E aqui eu trouxe justamente o oposto, né? Um sabor amendoado aplicado numa bebida fria, né? Aqui é uma granita. A granita seria um frozen, só que ao invés de ser um gelo moído, seria mais aquele gelo britado, né? Aí seria um perfil mais de iced, né? E aí a gente usa caramelo, amêndoas, o espresso, aplicado dessa vez frio, né? E aqui uma outra opção, também seguindo aquele perfil de paladar mais frutado, mais refrescante, mais tropical, usando abacaxi com coco, que é outra combinação que geralmente também faz bastante sucesso. Aqui uma sugestão de frappé smoothie, tá? Uma bebida um pouco mais cremosa. O interessante é que, assim, aqui eu selecionei algumas receitas de forma aleatória, mas o legal é que, assim, se você pegar um sabor chave, como, por exemplo, baunilha, você pode criar diversas bebidas usando o mesmo produto, né? Você não precisa, na sua cafeteria, ter 15 sabores, 15 garrafas, né? Com um sabor, você pode criar uma bebida quente, o sabor de baunilha pode entrar no seu cappuccino, pode entrar numa versão de frappé, pode entrar, enfim. Essa parte de criação é muito interessante porque não tem limite, né? Assim, eu costumo incentivar bastante as pessoas a criarem, e não tem segredo, não tem uma fórmula mágica, né? Você imagina, eu acho que isso com isso fica bom. Vai lá, testa, muitas vezes dá certo, outras nem tanto. Às vezes combinações que a gente tem certeza que vão ficar boas, não ficam tão boas, e outras que a gente pensa que são super inusitadas, ficam bem interessantes, né? Então eu costumo incentivar muito a criação. Muitas vezes a gente pode partir de um princípio que já existe, por exemplo, pega algumas receitas que são bem conhecidas, né, e faz algumas alterações. Isso ajuda bastante para a gente começar, né, a criar. É um pouco difícil,
para algumas pessoas têm bastante facilidade em criar bebidas, em criar receitas, outras nem tanto. Então, para aquelas que não têm tanto talento para isso, eu aconselho isso. Pega uma receita que já existe e dá o seu toque pessoal, né? Acrescenta uma baunilha, uma amêndoas e vai testando. Bom, gente, é isso. Eu queria, na verdade, agora abrir para discussão, tirar as dúvidas que vocês tenham em relação ao produto, falar um pouquinho da Da20, né? A Da20 é patrocinadora do Campeonato Mundial de Baristas. É um xarope que foi desenvolvido para o café, né? Um dos grandes diferenciais da Da20 é esse, né? A marca Da20 nasceu nos anos 80 em Seattle, nos Estados Unidos. E assim, naquela época existiam xaropes para coquetelaria, xaropes para confeitaria, mas não existia um xarope específico para o café. Qual o diferencial de um xarope para café? Primeiro, a concentração de açúcar, né? Geralmente a gente quer um xarope que harmonize com o sabor de café, mas não que esconda, né? Essa é a grande delicadeza da Da20. Ele consegue agregar uma nota de um toque de sabor, por exemplo, amêndoas, por exemplo, avelã, enfim, são mais de 60 sabores, sem esconder o sabor de café. Quando você toma um café aromatizado, você sente todas as notas do café e, no final, uma lembrança do sabor que você escolheu para aromatizar. Né? Outra coisa, ele é termoestável, então você pode vaporizar um leite com Da20 que o sabor não vai sumir, né? Enfim, ele não talha o leite, ele tem uma concentração baixa de ácido cítrico. Quando a gente mistura com bebidas lácteas, não tem o problema de talhar o leite. Pode tanto ser aplicado em bebida quente, bebida fria, e vai da criatividade de vocês. E assim, vocês receberão uma amostrinha. Eu peço que vocês tentem utilizar... vocês podem tanto experimentar no café com leite, que vocês tomam todo dia, ou então criar, eu convido vocês a criarem. Esse que vocês receberam é de avelã, tá? Os xaropes são importados dos Estados Unidos, né? A gente está com um projeto de nacionalizar esse produto. E, então, assim, vai ser muito bom, porque vai tornar o produto mais acessível para as cafeterias. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem alguma sugestão de receita? De repente, fazer alguma pergunta em relação à combinação? Pois não? Sim, na verdade, a Da20 é líder mundial, tá? A Da20 é uma marca da Kerry, que é uma multinacional irlandesa, mas existe no mundo inteiro. É líder de vendas na Europa, segundo em vendas nos Estados Unidos. Da20 Gourmet, exatamente. Até se você entrar no site do Brasil não, mas no site americano, da20gourmet.com, existe a venda online, então você pode comprar pela internet mesmo. E a gente tem mais de 60 sabores, aí nos folders tem algum dos nossos produtos, né, da linha Da20. Tem uma solução que é muito interessante, que se chama Frappise, né? Para vocês, donos de cafeteria, eu quero até citar, é uma base em pó que substitui a utilização de sorvete. Né? Então, justamente para otimizar a operação, para você não ter que condicionar sorvete no freezer, é um produto que tem uma validade super baixa, né? Então, a gente desenvolveu esse produto que você bate no liquidificador com uma base líquida e gelo, e ele consegue a cremosidade de um sorvete, só que é um produto em pó. Né? Então, assim, até nas receitas que eu passei, vocês viram 2 colheres medidoras de Frappise, é justamente esse produto. Né? Então, ele consegue muito bem o sorvete, a cremosidade de uma bebida feita com sorvete, só que sendo um produto em pó. Né? Na verdade, assim, essa palestra que eu dou, geralmente eu dou em forma de workshop, e fica muito mais dinâmico, porque, na verdade, eu chamo vocês para fazerem as receitas e tudo mais, só que por conta da estrutura que a gente tinha aqui, não tinha máquina, nem blender, eu tive que passar só na teoria. Mas eu convido vocês a conhecerem a Kerry, conhecerem a Da20 Gourmet, e, de repente, solicitar uma visita para conhecerem, fazerem uma demonstração prática do produto. E, assim, até os baristas, como eu disse, a gente vem estimulando bastante os baristas a criarem bebidas com aromatizantes. Hoje, a qualidade desses produtos é muito boa. Né? Ao longo do tempo, como todo o mercado de café veio se profissionalizando, veio melhorando cada vez mais o produto.
E assim, combina muito bem com café. Para aqueles que têm um pé atrás em usar, em esconder o sabor do café, eu convido que conheçam a marca Da Vinci, porque justamente tem um grande diferencial na questão açúcar, né? Ele é bem menos doce, você consegue utilizar esse produto sem esconder as características do café, que é a nossa grande estrela, né? E é isso. Mais alguma pergunta? Cláudio. Imagina. Hoje, com o conceito da linha Diet Light, as empresas também se preocupam com o teor de açúcar. Sim. Hoje já tem grandes xaropes no mercado, como o Da Vinci, eu sei que tem, o uso de on-free, ou sugar-free, como que é. Sim. Qual é o conceito aplicado para essas pessoas que gostam de tomar café e optam por usar um xarope extremamente sem açúcar? Exatamente. A gente tem dentro da linha Da Vinci alguns sabores sugar-free, né? E justamente a gente teve a preocupação com esse público especificamente de ter opções sem açúcar, até para aquelas pessoas que têm problemas de saúde e não podem consumir o açúcar ou por uma questão de preferência mesmo. A linha Sugar Free é feita com adoçante Splenda, que foi eleito pelos consumidores o melhor adoçante do mundo, né? Não, Splenda. É Splenda, é de uma plantinha que tem poder de adoçar 40... Não é Stevia, é Splenda. Stevia é uma outra linha também. Mas o Splenda é uma outra linha de adoçantes, de edulcorante, que tem um poder de adoçante 40 vezes maior que a do açúcar de cana, né? E toda a linha Sugar Free é 100% Splenda, né? E ele consegue o mesmo resultado, a aplicação é a mesma. Até essa amostra que vocês receberam é Sugar Free, tá? Então é sem açúcar. Se vocês fizerem um comparativo, isso foi feito, um estudo de mercado, a gente fez um comparativo com a linha de açúcar, com sacarose, e a linha com Splenda. Não teve percepção sensorial, então, ou seja, o produto Sugar Free se aproxima muito na verdade, não foi perceptível para os consumidores a diferença do sugar free para o com açúcar, né? Que geralmente é uma diferença muito grande, né? Quando a gente usa um edulcorante artificial, né? E é isso. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu gostaria de saber de você qual o drink que praticamente você criou algum drink, se você tem algum que é sua especialidade, o que você mais prefere e que você sentiu que seja de maior aceitação aqui, principalmente para o litoral, se você tem alguma coisa. Sim, como eu especifiquei, todos os berries têm uma aceitação muito boa, tá, para o paladar brasileiro, principalmente em áreas mais quentes, né? Então, quando você fala de litoral, a gente sempre pensa numa bebida gelada, já se parte por aí, né? E aí depende muito, como eu disse, depende muito do seu público, né? Se é um público mais juvenil, uma dica que eu dou é usar morango, tem uma aceitação muito boa com o público infantil, os perfis achocolatados também, e sempre um tom mais cremoso e mais doce, né? Quando a gente já trata de um público mais maduro, aí você diminui o dulçor, né? Geralmente um público mais maduro, por exemplo, para um público juvenil, se tratando de uma cafeteria, para um público juvenil, uma bebida que tem muita saída é o moca, que é uma bebida mais docinha, muitas vezes é colorida, tanto moca frio quanto moca quente. Para um público mais maduro, seria um macchiato, que nada mais é do que um café com leite, ou seja, é um público que tem uma preferência muito mais doce e não tão cremosa quanto um público juvenil. Eu faria combinações com frutas, né? E sempre nessa tendência mais gelada, ou cremosa ou não cremosa, né? Ou com uma base de leite, que está aí. Aí vem a solução também do frappese. A gente sabe que o litoral é um pouquinho complicado de trabalhar com sorvete, com leite, a operação desse tipo de produto. Fica a dica para você conhecer a linha frappese, que é uma linha que traz uma solução enorme, principalmente para esse tipo de estabelecimento que tem uma certa dificuldade operacional em relação ao clima também. E basicamente isso, assim, que eu vejo que é muito aceito são os sabores frutados tropicais e os sabores de berries. E assim, com relação à criação,
Eu dou suporte para a linha, então, assim, um dos diferenciais da linha Da Vinci também é o suporte oferecido para os clientes, né? Qualquer dúvida que você tenha em relação à criação de receita, em relação à aplicação, você pode entrar em contato com a gente e a gente dá um direcionamento, né? Hoje o meu trabalho é justamente esse, né? A Carry, só para vocês entenderem, a Carry do Brasil é uma multinacional irlandesa que é a empresa que detém a marca Da Vinci, né? A Carry é uma empresa que lida com ingredientes e aromas para a indústria de alimentos e bebidas. Não é uma empresa, acho que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, porém, 90% do que vocês consomem tem algum ingrediente Carry, né? Então, a Carry é fornecedora das grandes indústrias, da Nestlé, da Unilever, da PepsiCo. Então, ela tem grandes clientes. Hoje, o meu trabalho é justamente dar suporte a esses clientes, então, criação de cardápios de algumas casas, tipo Casa do Pão de Queijo, que usa os nossos produtos. A gente está por trás da criação do cardápio, tanto eu quanto o Danilo, né, que é o outro barista e outro responsável técnico da linha. Então, justamente isso, assim, eu procurei dar um direcionamento do trabalho que a gente faz, que é justamente, primeiro, de pesquisa, você entender o que é o seu público, entendendo o que é o público, quais as ferramentas que você tem, que aí são os xaropes, são as bases, e aí fazer uma junção de tudo isso para tentar agradar justamente o seu público. Mas basicamente isso, assim, não tem uma fórmula mágica para criação, assim, não tem uma regra que se siga, assim. Eu gosto muito que as pessoas tentem, entendeu? Arrisquem, tenta. Se você acha que coco com maçã vai, procura, experimenta, de repente fica bom, sabe? E isso que é legal, assim, você dá o seu toque pessoal, você ter o seu diferencial, né? É muito fácil você pegar um cardápio pronto e aplicar. Mas aí, qual a diferença da sua cafeteria ou do seu estabelecimento para o outro que também pegou um cardápio pronto? Nenhuma, né? Então, a gente estimula a criação, estimula que vocês tentem e arrisquem e testem e façam coisas malucas. É até bem interessante, né, esse tipo de evento, porque a gente pode ver a criatividade dos baristas. Agora mesmo eu estava julgando, um barista usou o wasabi, que é exatamente a raiz forte, usado na culinária japonesa, aplicou numa bebida com base de café. Então, para vocês verem que, assim, não tem limites mesmo. A gente diz que a imaginação é seu limite, né? Então, assim, se vocês precisarem de algum suporte nessa parte, a Da Vinci está à disposição, com os produtos, com o conhecimento técnico da equipe, e a gente vem para dar a solução para vocês, né? E tentem, já peguem a amostrinha de vocês, façam umas combinações loucas e tentem criar a bebida de vocês, com a cara de vocês, com o toque de vocês. Certo? Mais alguém? Só isso? Bom, gente, eu espero que, como eu disse, eu gostaria que fosse um workshop um pouco mais prático, né, não tão teórico, mas eu espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham entendido alguns conceitos do mercado de alimentos e bebidas, e só dizer que a gente está à disposição. Tem o telefone do atendimento ao consumidor, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à criação de receita ou aonde encontrar os produtos, ou se vocês precisarem de uma visita de algum representante ou solicitar alguma amostra, a gente está à disposição. E experimentem aí, espero que vocês gostem, tá bom? Obrigada.